Boa noite, empreendedores e empreendedoras. Hoje o nosso 11º programa, Empreenda News, aqui transmitido para a Rádio Universitária FM para mais de 40 cidades. E também pelo YouTube, Facebook, Instagram, tanto da Rádio Universitária quanto também do Mova-se Empreendedor. Então, se você também quer assistir a gente no YouTube, é só procurar o canal do Mova-se Empreendedor. E estamos aqui mais no Empreenda News, hoje com a presença do chefe Paulo, que é do restaurante Badia. É assim que fala, Paulo? Badia Culinária Árabe. Badia Culinária Árabe, pelo nome já viram, né? Quem está no rádio, ouvindo pelo rádio, não vai conseguir ver, mas nós estamos aqui com uma esfirra maravilhosa e o cheirinho está fantástico. E também com o nosso colunista da semana, o Dr. Márcio Nobre, advogado especialista na área tributária, que vai falar um pouquinho para a gente sobre como é que vai ficar o imposto sobre holding, sobre locações, imóveis e tudo mais, né, com essa nova reforma. É isso mesmo, Fabrício. Muito bacana. Então, já aqui com a gente e sempre aqui acompanhado da equipe da Trion Propaganda, Carol, agora Gabriel também com a gente, Nuno sempre na técnica e Vitor aqui comigo. Isso aí, boa dividindo noite, os microfones. Os microfones, os louros e os... Pois é. Vamos às notícias da semana. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Paulo. Boa noite, Dr. Márcio. Vamos para a primeira notícia. Se você ainda tem alguma dúvida, se inscreve no canal para receber sempre aí conteúdo de qualidade para vocês. E também se tiver alguma pergunta para fazer, tanto sobre a culinária árabe, alguma dúvida, tanto sobre o direito tributário, pode deixar sua pergunta aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, etc. E vamos para a primeira notícia aqui, ó. Saiu no São Carlos agora, semana passada. São Carlos chega a 26.536 MEIs ativos. Então, ó, olha só, Araraquara tem 25 mil, cerca de 25 mil. Rio Claro, 22 mil. Então, São Carlos está no topo aí. E a maioria dessas atividades registradas é do comércio varejista de roupas e acessórios, salão de beleza, transporte de passageiros de aplicativo, o famoso Uber, alimentação, preparações marmitas, reparação e manutenção, né? Isso é muito bom, porque impulsiona a nossa economia aí da cidade, né? E também, provavelmente, muita gente acabou ficando desempregada e abriu só MEI. Mas ela ficou desempregada, mas tem os seus direitos todos garantidos aí com a MEI, né? Exatamente. E o perfil aí predominante desse microempreendedor são idade entre 30 e 45 anos e muitos vêm do setor informal aí, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi uma quase equidade aqui. São 26 mil MEIs, em torno de 13.900 homens e 12.600 mulheres. Então as mulheres quase aí meio a meio, quase em pé de igualdade, de equidade aí nas aberturas. Meia meio. Trocadilho. Muito bom. Vamos para a segunda aqui, ó. A nova nota fiscal entrou em teste, né, na terça-feira passada, que está no novo formato da reforma tributária. Então, o CNPU... Eu peguei notícia errada aqui, hein? Acho que eu confundi as notícias aqui, ó. Vai ter, sim, essa... Tá aqui, ó. Nota fiscal eletrônica. As notas fiscais emitidas no Brasil passarão por uma transformação. Tá, com a reforma tributária, o sistema atual será unificado e adotará um layout padronizado em todo o território nacional. Antes, cada estado tinha uma, né, doutor? São 27 estados. 27 estados, cada um tinha uma e cada cidade também tinha uma. Cada município tinha outra. Mais de 5 mil mais de 5 mil modelos de nota fiscal. Imagina para entender isso. E agora, eles então, vão testar até dezembro desse ano. Sim. E depois vão implementar para todo mundo. Aí fica um layout só de nota para o Brasil todo. Exatamente. Né? Vamos ver se vai reduzir fraudes e inconsistências fiscais. O melhor é eles querem deixar mais transparente o cálculo dos tributos. O IBS e o CBS. Esse é o objetivo. Principalmente também pelas empresas, né? Que se atua em várias cidades, cada cidade é um modelo, é uma coisa, né? Isso é verdade. É complicado. E a terceira notícia dessa semana é que, vamos lá,
Eu confundi tudo aqui. O CNPJ vai passar a ter números e letras agora. Vocês viram isso? É verdade. O que isso vai afetar em você? Absolutamente nada. É só para ter mais letras, mais coisas, mais números. Mais possibilidades de letras e números. Possibilidades de números de CNPJ, né? Então, quando você abre o CNPJ, é um número. Então, para não acabar esse número, tem que incluir um monte de coisa, ou aumenta mais um número, ou aumenta uma letra, etc. Então, eles vão agora fazer mais uma mistura para deixar essas possibilidades ainda muito maior. Então o novo não modelo vai mudar nada, só para quem vai abrir o seu CNPJ. Então, para quem já tem o CNPJ aberto, não vai mudar nada, não precisa ir atrás de contador. Com certeza vai vir algum golpista aí falando você precisa trocar seu CNPJ, pague aqui, não vai atrás disso, que não vai mudar nada. Até porque o novo modelo só entra em vigor em julho de 2026 e valerá para novas inscrições. Exatamente. Os atuais CNPJ seguem válidos e tranquilos, normais. Tudo certo? Tudo na mesma. Muito bom. Essas são as notícias, né? Maravilhosas notícias dessa semana. Muito bom. Ainda bem que não aumentaram o imposto, não fizeram... ainda bem que não aumentaram o IOF aí, né? Mas vão querer, né? Mas vão querer. Precisa ter justiça tributária nesse Brasil. A questão, né? do CNPJ aí com a inserção de letras é a mesma lógica. Vocês lembram da placa de trânsito, que era 2 letras? Sim. Aí depois aumentou mais uma letra. Telefone, né? O número de telefone. O telefone era 7. Eu lembro que o telefone... Nossa, 72. 72, depois virou 272, virou depois 3372. É mais ou menos por as aí. possibilidades. Só para aumentar, né? Não vai mudar nada. Então, mas é bom explicar, porque é certeza que vai vir golpista aí. Você tem que mudar o CNPJ. Tenho certeza que vai vir uma onda de gente e vai pegar um monte de gente, infelizmente. Faz parte, né? Vamos então à nossa coluna mensal aqui com o Dr. Márcio Nobre, falando para a gente sobre os acontecimentos, né, e as mudanças com essa nova reforma tributária. Uma reforma ampla que deve durar décadas aí até ser posta totalmente em prática, mas é importante estar antenado a tudo que vai acontecer. E hoje a gente vai falar um pouquinho que é uma coisa super importante. Nos últimos anos, muitas empresas montaram holdings, né? Para administração dos imóveis, locações, etc. O que muda com isso agora, doutor? Boa noite, Fabrício. Boa noite, Vitor. Pessoal que está aqui com a gente. Paulo, Nuno, Carol. Boa noite, ouvintes, né? Isso aí. Então, só relembrando, a reforma tributária, essa reforma tributária, o objetivo dela é diminuir a tributação sobre o consumo. Certo. Mas, em contrapartida, tem que aumentar sobre o patrimônio. Uhum. Então, aumentando sobre o patrimônio, recai geralmente aqui nos imóveis. Hoje, nós temos uma situação de diferenciação entre tributação das locações. Vamos citar aqui, vamos definir aqui o escopo de locações. Numa pessoa física, quando você aluga o seu imóvel, se você for tributar na alíquota máxima, geralmente cai na alíquota máxima, porque hoje a tabela ainda está baixa, né? Não foi corrigida. Uhum. E você acaba pagando aí sobre a locação na alíquota máxima de 27,5%. Por que o pessoal começou a abrir holding? Primeiro, pela redução da taxa de tributação sobre essas mesmas locações na pessoa jurídica. Uhum. A pessoa jurídica paga menos imposto nessa locação. Só para vocês terem uma ideia, dá uma redução de 27,5% na pessoa física quando você transmite os seus imóveis para uma holding e esse mesmo imóvel é alocado pelo mesmo valor, a tributação total, incluindo aí todos os tributos, fica em 11,33%. Nossa, quase menos que um terço do... quase que um terço. Quase que um terço. Então, já dá aí uma redução significativa. Nossa, então esse é o primeiro impacto. 60% praticamente. 60%. E também, na venda do imóvel, também tem algumas diferenciações e tudo, que eu acho que hoje não dá tempo da gente falar sobre isso. Hoje vamos nos concentrar nas locações. Com a reforma tributária, o que vai acontecer? A tributação, hoje vai entrar a CBS e o IBS, que ela está substituindo aí 5 tributos, né? O ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Nos imóveis, falando de pessoa jurídica,
vai substituir o PIS e COFINS. Dentro desses 11,33 que eu mencionei, aqui dentro está PIS e COFINS. Então vai sair o PIS e COFINS e vai entrar a CBS e o IBS. Só que o PIS e COFINS na tributação da pessoa jurídica está 3,65%. E o IBS e CBS vai passar de 9%. Então vai ter um acréscimo aí de aproximadamente uns 7% sobre a tributação das locações na pessoa jurídica. Mas ainda vai compensar. Ainda vai compensar. De 11 para 18 aí, mais ou menos. Vai compensar. Por quê? Na pessoa física vai continuar os 27,5%, só que mais o IBS e a CBS. Passa de 30%. Vai passar de 34%. Então, a pessoa física que tem uma casa alugada, ela já paga 27,5% ou até 27,5%. E ela vai ter um acréscimo desse CBS e IBS. Vai ter um acréscimo. Então, vai chegar aí... dependendo da pessoa física. Por isso que muita gente hoje acaba migrando, né? Dependendo da quantidade de imóveis, compensa ela montar uma empresa imobiliária. Isso a gente está falando de pessoas assim, vamos dizer, que tem vários imóveis, né? Porque tipo, uma pessoa que tem um imóvel só não chega a esses 27,5%, né? Às vezes chega por causa do salário. Dependendo do valor, né? O valor do imóvel. Qual que é o valor, para chegar a 27,5%, qual que é o valor mínimo do imóvel? A tabela eu não sei de cabeça, mas sei que acho que depois de R$3.000 já começa a ficar perto da alíquota máxima. Porque é a tabela do imposto de renda, né? É a tabela normal do imposto de renda. 2.600, 2 salários mínimos aí. Que é 2.800. Que promete se atualizar para 5.000, né? Essa promete é a promessa, se atualizar para 5.000. Se a cobertura quiser pagar a conta... Exatamente. Senão é difícil. Mas, doutor, o doutor acha que com essa mudança deve inviabilizar ter holding ou ainda vai assim compensar? Pelo contrário, né? Pelo contrário. A pessoa física, ela está muito mais complicada. Está muito mais tributada do que as pessoas jurídicas. Não é errado isso, a física ser muito mais tributada do que uma jurídica? Olha, eu não sei se é errado. Mas a ideia é que a ideia é fomentar normalmente o empreendedorismo. A empresa ela gera o lucro, né? A pessoa física não gera tanto assim. Vamos pensar aqui. Na pessoa jurídica você tem que ter um contador. Sim. O contador, pelo Código Civil, ele é responsável pelas informações que a empresa gera e ele tem que apurar os impostos corretamente. Ele é responsável diretamente. Então, por exemplo, se o contador, em conivência com o empreendedor, ele faz alguma sonegação, ele responde direto. Então, na pessoa jurídica, você concorda que é mais uma pessoa para ajudar na fiscalização e na arrecadação, que é o contador? É mais difícil sonegar na jurídica do que na física, né? Então é melhor atrair todo mundo para a jurídica e você ter uma fiscalização melhor. Por isso que há um incentivo, né? De se formalizar. A MEI é um exemplo disso. Formalizar as pessoas para, em vez de trabalhar só na pessoa física, ela se formalizar como pessoa jurídica. E nos imóveis, como ele já tem vários imóveis, tem várias locações, é mais interessante organizacionalmente uma pessoa jurídica, porque vai ter uma estrutura, vai ter lançamentos contábeis, vai ter declarações para prestar mensalmente. Sim. E esse imóvel você tem que colocar no nome da empresa. Exatamente. Não pode mais estar no seu nome físico. O processo é esse. Então ele vai sair da sua pessoa física e você transmite ele para a sua pessoa jurídica que você está abrindo. Mesmo que seja só você, o sócio da empresa. Mas você abre uma MEI e... MEI não pode. MEI não vai poder. É uma empresa própria de administração imobiliária. Exatamente. Nem no Simples ela pode ficar. Nem no Simples. É por isso que é mais alto, né, o tributo. Né? Mas compensa ainda em relação ao financeiro. O que a gente está vendo com essa reforma, né, doutor? Me corrija se eu estiver errado, mas é uma diminuição da carga tributária do consumo, né, do produto que a gente compra na prateleira, no supermercado, etc. e tal, para você taxar mais renda e patrimônio, né? Exatamente. Essa é a temática. Entendi. Eu acredito que seja mais justo em termos de justiça tributária, né? Porque senão, quando você taxa muito o consumo, uma família que ganha pouco acaba comprometendo boa parte da renda em impostos.
né? Se você tributa a renda e o patrimônio, dá uma equilibrada em termos de porcentagem, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E um outro aspecto da abertura de holding também, que acaba sendo um outro atrativo, é a possibilidade de você organizar o seu patrimônio para fazer a sua sucessão. Ah, entendi. Porque hoje, quando a gente falece e tem patrimônio no nosso nome, você tem que abrir um processo de inventário. Tem que fazer um inventário, né? Contratar um advogado, né? Ou ir no cartório, ou entrar na justiça e fazer um inventário desses bens. Aí tem os honorários advocatícios, tem a taxa do Não Estado. Não é nada barato. Taxa do Estado, que é a taxa do Estado. Que é o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doações. Tem os registros no cartório de imóveis, no tabelião, ou seja, tem tudo isso. A holding você consegue, através da flexibilidade de uma pessoa jurídica, transmitir as cotas ao invés de cada imóvel. Você faz a doação das cotas ainda em vida, você coloca aquela doação como reserva de usufruto para os titulares, ou seja, ele consegue administrar os bens enquanto ele for vivo. Se quiser vender um imóvel, ele vai conseguir, porque o imóvel não foi doado, o que foi doado foram umas cotas. E ainda tem toda a questão do usufruto, né? Usufruto, né? Ninguém pode fazer nada sem a assinatura da pessoa. Exatamente. Né? Os proprietários originais, eles continuam mandando na empresa, administrando aqueles bens. No falecimento deles, a cláusula de doação, ela já executa automaticamente. E não precisa de fazer inventário, não tem mais nenhum tipo de custo. Ou até, o que mais acontece, brigas, né? No processo de inventário. Verdade. Então evita tudo isso. Muito bacana, né? Uma boa forma de organizar. Quem tem bastante imóvel, né? Exatamente. E isso vale também para carros, etc e tal? Como é que vale para todo tipo de bens. Mas, financeiramente, vale mais a pena para imóveis. Tá, imóvel, né? Tá, entendi. Porque o Mas carro... por questão de valorização. Tem a valorização, valoriza, tem a né? economia tributária, o carro nunca valoriza, tem a depreciação, e aí o A carro... única coisa boa é você não ter o ponto na carteira. Esse é É verdade. Muita gente acaba fazendo isso pela questão dos pontos. Pô, mas hoje é 40, porque você é muito barbeiro também para perder a carta. Mas hoje, atinge, pelo amor de Deus. Tem gente que atinge, fácil isso. Nossa. Maravilha, essa é uma nova realidade que a gente vai ter, porque olha só, né? É uma mudança, uma reforma que em cascata vai mexendo com tudo, né? Vai mexendo com tudo. A ideia é consumo, patrimônio, renda, então vai acabar realmente mexendo com tudo. E assim, quer seguir o mesmo princípio dos países desenvolvidos, né? Então nos Estados Unidos é assim. Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, o imposto sobre transmissão, sobre herança, né? Sobre as heranças, chega a atingir a 40% sobre o patrimônio. Aqui é 4%. Aqui, no estado de São Paulo, é 4%, mas para o ano que vem já vai ser 8%. E no resto dos estados, a maioria já é 8%. É 8%. E nos Estados Unidos, há muitos anos, é muito comum já as pessoas terem holding lá para fugir dessa transmissão. Ah, porque aí não paga esses 40%. Porque ele paga só sobre as cotas, aí tem um redutor, né? Então tem uma vantagem fiscal lá enorme. Então lá é fomentado isso, inclusive surgiu lá, né, essa questão das holdings, surgiu lá e esse dinheiro vai para o governo fazer o quê? O que ele investe esse dinheiro? Esse, por exemplo, é do Estado. Né? O Estado. Aqui é para o Estado. Então vai para o custeio do Estado mesmo, funcionarismo público. Vai para o custeio do Estado. Não tem uma área específica. Não porque tem. Dependendo do tributo, tem áreas específicas, né? Esse vai para o caixa do governo, a arrecadação mesmo. Arrecadação. É uma das grandes arrecadações hoje, né? Se fosse ainda para a educação, valia a pena. O Estado principal é o mas ICMS, a educação é custeio também entra. Do Estado, o principal é o ICMS, depois tem o IPVA. Sim. E depois tem o ITCMD. O ITCMD ainda é bem tímido, a arrecadação, mas no estado de São Paulo ainda a ideia é aumentar essa arrecadação. Vamos ver se a gente consegue... Eu só tenho o seguinte, né? Todo mundo fala, vamos tirar o imposto do consumo e aumentar, parece que é tudo bonitinho, né? O meu medo é depois ficar no consumo e na patrimônio e na renda. Aí é o problema.
Não é? Isso é verdade. O Brasil é desses. O Brasil é desses. Aí aumenta tudo e não abaixa nada. Então, vamos tirar daqui para pôr ali, mas depois não dá para tirar. O consumidor final, né? No final das contas, é só o consumidor final. Exatamente. O empresário que paga o imposto dele, né? Ele bota no custo e... Ele gosta da vantagem competitiva que ele tem, né? Principalmente quando o empresário tem uma isenção e o concorrente não tem, né? Aí é melhor. Ah, sim. Aí é melhor. Esse ponto que você tratou é interessante. A própria alocação, né? Quem vai sofrer? É o pessoa física. É o inquilino. É o inquilino que vai pagar. Que é o que paga, né? A pessoa vai acabar repassando esse tributo. Claro. Com certeza. Há sempre essa discussão, né, doutor? O empresário às vezes reclama do imposto, aí tem um que fala assim: não, você não tem que reclamar do imposto, não é você que paga. Quem paga é o consumidor, você é um mero guardador daquilo, né? Aí tem gente que fala de outras formas, né? Então é difícil, né? Como é que o doutor vê isso? Em geral, é repassado, né? Não adianta você falar que não repassa. Tanto é verdade que eu trabalho, por exemplo, com algumas teses de recuperação de créditos, que é justamente o fato de um imposto incidir sobre a base de cálculo de outro. Então, por exemplo, o ICMS incide sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS. E esses tributos são repassados diretamente no custo. E uma das discussões é... eu preciso tirar, né, da base de cálculo esse tributo, porque esse tributo não é dinheiro meu, é dinheiro que foi repassado. Então, se não é dinheiro da empresa, foi repassado, ele não é faturamento, então não deve incidir o imposto X sobre esse imposto. Então, eles acabam confessando que está embutido no preço. Está embutido no preço, claro. Então, não faz sentido ele falar que não repassa, né? É claro que existem concorrências, né, e concorrências desleais, no sentido de que tem gente que cobra um preço, às vezes no mesmo produto, um valor muito inferior, mas provavelmente está sonegando, não está pagando imposto. Coloca o valor de serviço junto com a nota do produto para dar uma diminuída do Exatamente. imposto. Então, essa é a grande briga. Então, não é, na verdade, o fato de que ele arca com tributo. É que o concorrente consegue fazer mais barato. Porque está sonegando, está tendo alguma coisa de errado tem. Ou ele está realmente sangrando bastante o lucro dele por alguma estratégia. Por uma estratégia comercial, para arrecadar bastante clientes, né? Fazer caixa, né? Tem várias formas, né? É a briga do mas dia a é uma dia. estratégia que a longo prazo não dá muito certo. Vai acabar tendo que aumentar esse custo, né? Porque não consegue É por isso que eu falo sempre assim, para você montar uma empresa hoje, você tem que fazer um business plan muito bem feito e com a orientação do seu contador ou do tributarista para analisar se os tributos sobre aquelas operações estão incidindo ali, para depois você não dizer que eu não consigo praticar esse preço por causa dos tributos. O jogo, né, as regras do jogo já estão aí. Você já entra sabendo. Você já entra sabendo, é exatamente. Verdade. É igual, não adianta falar, nossa, o governo ferrou a minha empresa. E hoje, inclusive, tem uma regra, né? Para você aumentar um tributo, a lei nasce hoje, mas ela só começa a incidir o ano que vem. Então, para evitar justamente o efeito surpresa. Então, se você já sabe disso, por exemplo, o próprio Mova-se está fazendo esse trabalho aí de conscientização do empreendedorismo, tem a coluna tributária, a gente justamente está falando sobre o que vai acontecer, o que vai aumentar, ou seja, tem bastante gente difundindo a informação. Sim. Falar que é uma surpresa depois é vitimismo. É vitimismo. Todo lugar da internet sai. Até porque o empresário brasileiro precisa ganhar maturidade. Né? Exatamente. Tem a transição inclusive nas questões tributárias. E tem aquela coisa que ele não pode alegar a ignorância é a lei, né? A lei está aí, é só você entrar na internet. E não está assim, vamos fazer uma lei agora e o ano que vem já vai entrar com tudo. Não, vai ter a transição. São 7 anos de transição. 7 anos de transição. Para ninguém ficar... Dá para se ajeitar, sim. Dá para estudar tranquilo. E eu acho que vai melhorar bastante. Pelo menos simplificar vai, né? Vamos simplificar, vai melhorar. Acredito. Sempre sou uma pessoa esperançosa, viu, Paulo? Que bom. Só uma última pergunta aqui para o doutor, para a gente encerrar a coluna. A Fátima está perguntando aqui, se o aumento de impostos nos aluguéis para pessoa física não vai aumentar a sonegação. Boa pergunta. Pode aumentar, mas existem mecanismos, né, na lei complementar 214 para inibir a sonegação. Um deles
é você poder tomar os créditos, né, sobre os tributos que você paga. Então, por exemplo, o IBS e a CBS, ele é um imposto sobre valor agregado. Então, todas as suas compras vai te dar direito a crédito sobre aqueles tributos. Então, você se credita, né? Então vai ter esse incentivo. Aquele cashback que eles falam também, né? Eu não sei se vai se aplicar o cashback em relação às locações. Mas tem mecanismos de controle para evitar a sonegação, inibir. Claro que uma pessoa ou outra pode ser que dê um jeitinho, que vai querer pagar em dinheiro e ninguém declara, mas você concorda que fica mais difícil combinar, né, com várias pessoas? Porque assim, para você sonegar, você teria que fazer um contrato com o inquilino de forma informal, contrato de gaveta, ou seja, a insegurança que você vai ter é muito grande, né? Além disso, depois pagamento em dinheiro e uma série de coisas. Todo mês tem que ser em dinheiro. Começa a ficar complicado. Fica bem mais difícil. Fica bem mais difícil. Mas hoje em dia que ninguém anda mais. Então, eu acho improvável o fato de que isso vai aumentar a sonegação. Acho improvável. Por esses mecanismos que existem. Tomara. Tudo ser digital. Eu também torço, não que eu sou a favor de aumento de tributos, não é isso. A minha função é defender o empresário, né, para que ele pague de forma justa. Mas, se tiver algo equilibrado na sociedade como um todo, que nem o Fabrício falou, tomara que não aumente o patrimônio, a renda e continue alto consumo. Né? Eu torço para que realmente tenha um equilíbrio, né, e vamos brigar por isso. Com certeza, para ser mais justo, né? Exatamente. A gente vê fundos bilionários aí que não pagavam imposto, ainda não pagam, né? Tem muita coisa que precisa ser... Porque às vezes a gente fala, o Jornal Nacional fala que vai ter tributação sobre super ricos e o cara acha que é ele, né? Ele comprou um carro, uma casa financiada, ele acha que ele é o super rico. Você não é o super rico. Semana passada, tenha calma, né? Quantas pessoas que eram super ricos? São 2.500 pessoas no Brasil. É o mínimo. 2.500 pessoas. Você ínfima. que está nos ouvindo não é super rico. Você que tem um Gol 94, uma casa Minha Casa Minha Vida, um apartamento Minha Casa Minha Vida, 45 metros quadrados, você não é super rico, fica tranquilo que vai melhorar para nós. Ninguém vai taxar seu bilhão, não. Porque se não taxar lá em cima, vai começar a história de desvincular a aposentadoria, né, do salário mínimo. Sim, começa a cortar lá embaixo, né? Verdade. Então temos que ter justiça. Queria ouvir a nosso colunista, professor Marcos Martinelli, que faz uma coluna toda semana aqui com a gente sobre educação financeira, né? Então ele vai colocar para a gente aí a coluna, você que está nos ouvindo pela Universitária FM e também aqui pelo YouTube pode assistir aí o professor Martinelli dando a dica da semana sobre educação financeira. Olá, amigos do Empreenda News. É o professor Martinelli falando de educação financeira. Você sabe que nós já conversamos sobre você ter um orçamento. E uma vez que você já sabe o que vai comprar, o que vai precisar e o quanto aquilo vai custar, por que não pensar em esperar um pouco e acumular um recurso para fazer a compra à vista? E melhor, fazer o seu dinheiro valer mais, comprar à vista com desconto. Você pode perceber que muitos negócios você pode obter descontos numa boa negociação. Você pode ter descontos por estar pagando em dinheiro, você pode estar tendo descontos por pagar à vista, por meio do Pix, por exemplo. Esses descontos rendem muito mais do que uma aplicação de valor pequeno, de valor modesto. Se você consegue 5% de desconto numa mercadoria ou num serviço que você precisaria comprar, e ao invés de pagar com cartão de crédito obtém esse 5% de desconto, isso em uma única compra é mais do que a poupança paga em um ano. Pense bem, vale a pena separar o que é desejo de necessidade, e uma vez que eu identifico uma necessidade, eu poupar recursos para que eu possa fazer a compra à vista e com desconto. Posso te garantir que isso vai ter duas vantagens. A primeira, que isso remunera mais do que o dinheiro parado numa poupança ou em uma aplicação financeira.
Segundo, você não vai ter mais que se preocupar em organizar contas a pagar ou uma fatura de cartão de crédito por ter comprado a prazo. Isso simplifica a sua vida. Forte abraço e até a próxima!